Qual é o melhor tipo de descoberta? É aquele que podemos entender apenas olhando para ele, ou é aquele que vem com uma sensação de mistério e admiração? Para muitas pessoas, é o último. A mente humana ama poucas coisas mais do que um mistério, e temos uma fabulosa coleção de descobertas antigas e misteriosas esperando por você neste vídeo. Décima, uma cidade perdida. Evidências científicas sugerem fortemente que a Antártida já foi quase totalmente ou totalmente livre de gelo. Durante o período Cretáceo, quando a Terra ficou muito mais quente, o continente ao sul parece ter abrigado uma vegetação densa e espessa, que foi adaptada para sobreviver mesmo durante 4 meses de escuridão anual. Nona, Base 22. Além da crença e dos rumores de que existia uma antiga cidade perdida na Antártida, algumas pessoas acreditam que o continente já abrigou uma base nazista ultrassecreta equivalente em tamanho a uma pequena cidade. Simplesmente chamado de Base 22 ou Nova Berlim, o suposto forte foi supostamente usado não apenas pelos nazistas, mas também pelos Illuminati. Acredita-se que os nazistas eram muito obcecados pelo ocultismo. Oitava, Montanhas Gamburtel. Em 2010, os cientistas revelaram a existência de uma enorme cordilheira escondida sob o gelo da Antártida. Apelidados de Montanhas Gamburtel, os picos sobem para mais de 2.400 metros e estão enterrados sob uma espessa camada de gelo a mais de 1,6 km na região interior leste do continente. Sétima, Pirâmides. Em 2016, imagens de montanhas em forma de pirâmide se tornaram virais. Muitos argumentaram que essas estruturas pareciam ter sido feitas pelo homem e prova de um povo antigo. As estruturas foram encontradas na Cordilheira Ellsworth, na Antártida, dando origem a rumores desenfreados de que uma antiga civilização construiu as construções há cerca de 100 milhões de anos, muito antes de nossos primeiros ancestrais humanos surgirem. Sexta, Polínia Antártida. Em setembro de 2017, pesquisadores avistaram algo chamado Mal de Reise Polínia em um bloco de gelo no Mar de Lazarev, na Antártida. O que é uma polínia? É um corpo de oceano descongelado que aparece dentro de um espesso corpo de gelo. Quinta, Geleira do Juízo Final. No início deste ano, cientistas estacionados na geleira Thwaites da Antártida, que cobre uma área do tamanho da Flórida, divulgaram imagens da linha de aterramento da geleira, em outras palavras, o ponto onde a geleira encontra a Terra. Como parte da colaboração internacional da geleira Thwaites, a zona de aterramento e seu controle no nível do mar, ou equipe da MELIT, coletou amostras e dados do que é considerado uma das geleiras mais importantes e perigosas da Antártida. Quarta, Entrada da caverna. No final do ano passado, usuários do Google Earth chamaram a atenção para o que parecia ser uma entrada de caverna ainda não identificada em uma ilha remota da Antártida, que supostamente apareceu pela primeira vez em 2007. O avistamento supostamente ocorreu na ilha de Greenwich, uma ilha ao sul da Antártida. Terceira, Gelo Cantando. Usando sensores sísmicos, os cientistas passaram mais de 2 anos coletando gravações na plataforma de gelo Ross. Suas descobertas foram reveladas em um estudo no final de 2018, que revelou que o gelo do continente canta a uma frequência constante de 5 Hz, ou 5 ciclos por segundo. Esse zumbido resulta de ventos regionais e locais e é afetado por fatores como neve e gelo na superfície, tempestades que mudam as posições das dunas e derretimento excessivo, de acordo com a Live Science. Segunda, Lago Profundo. Por mais genérico que seja o nome, Deep Lake é um lugar muito específico. Localizado no leste da Antártida, este corpo d'água isolado abriga um ecossistema pouco produtivo, mas sustentado, apesar de ter níveis salinos 10 vezes maiores que os oceanos do mundo. Esse alto teor de sal é o que mantém o Deep Lake líquido, mesmo que atinja temperaturas tão baixas quanto menos 4 graus Fahrenheit, menos 20 graus Celsius, em seu ponto mais profundo. Primeira, estruturas de quilômetros. Em 2012, uma estrutura de 22,5 km de comprimento na Antártida vista no Google Earth deixou as pessoas online bastante confusas. É um borrão branco que provocou especulações de que é uma estação de pesquisa secreta do governo. Pedaços de neve branca no topo dos Alpes franceses, cobertos com sangue glaciar, causado por uma microalga misteriosa, podem ser um percussor para a compreensão da mudança climática.
Os pesquisadores do projeto Alpialga estão estudando a neve vermelha, que na verdade são algas verdes que vivem na neve, com a esperança de aprender mais sobre as mudanças climáticas. Embora esse fenômeno seja bem conhecido, os cientistas agora o estão medindo para entender se o sangue da geleira poderia ser um possível biomarcador para as mudanças climáticas, atuando essencialmente como um precursor. As microalgas encontradas nos Alpes aumentam de crescimento quando os níveis de dióxido de carbono sobem na atmosfera. Os cientistas sabem há muito tempo sobre as microalgas, que formam a neve vermelha ou laranja, mas a vida e a formação dos organismos nas montanhas permanecem um mistério. Esses organismos contêm carotenoides, o pigmento encontrado nas cenouras, e é por isso que quando florescem, ficam alaranjados ou vermelhos. Os carotenoides também atuam como um antioxidante e um escudo natural para proteger os organismos dos raios ultravioleta. A Alpialga tem como objetivo descobrir segredos organizando e reunindo esforços de pesquisa sobre microalgas da neve e está analisando 5 áreas diferentes dos Alpes franceses. Isso deu aos cientistas uma imagem melhor de quais algas crescem, em quais altitudes e em quais condições ambientais os organismos específicos prosperam. O gênero Sanguina, por exemplo, que dá uma cor vermelha característica à neve, só foi encontrada em altitudes de 2.000 metros ou mais. Em contraste, a microalga verde, Symbiochlores, vive apenas em altitudes abaixo de 1.500 metros. Esta análise analisará tanto a neve branca quanto a sangrenta, para ver quais são as condições exatas que estão causando as florações. Amostras de células de algas serão enviadas aos laboratórios para análises posteriores. A equipe espera que essas amostras revelem os segredos do sangue da geleira e abram uma janela de como o ecossistema dos Alpes pode mudar com o aquecimento do clima. Uma equipe de pesquisadores trabalhando na costa do Japão acaba de perfurar um buraco no fundo do Mar do Pacífico, mais profundo do que qualquer buraco em qualquer oceano antes dele. Em 14 de maio, os cientistas a bordo do navio de pesquisa Kaimei baixaram uma broca longa e fina chamada Corer de Pistão Gigante a quase 8.000 metros através do Oceano Pacífico, esperando 2 horas e 40 minutos até que a broca finalmente atingisse o fundo da trincheira do Japão. De acordo com um comunicado, lá a equipe extraiu um núcleo de sedimento de 37 metros do fundo do mar antes de puxar lentamente o Corer para cima novamente. O local de perfuração está localizado mais perto do epicentro do terremoto de magnitude 9.1, que atingiu a região em 2011 e produziu um tsunami gigantesco, que atingiu a usina nuclear de Fukushima, provocando um colapso devastador. Ao estudar os sedimentos desta área, os pesquisadores esperam aprender mais sobre a antiga história dos terremotos da trincheira. Esta operação de perfuração profunda tira da água o detentor do recorde de perfuração oceânica anterior. Por quase 50 anos, esse recorde pertenceu ao navio de pesquisa Glomar Challenger, que afundou uma perfuratriz na Fossa de Mariana em 1978. Essa operação recuperou um núcleo de sedimento de cerca de 7.000 metros abaixo da superfície, ou cerca de 1.000 metros mais perto ao ar fresco do que a recente expedição RV Kaimei, disse a equipe. Quanto ao buraco mais profundo já cavado em terra ou no mar, esse título vai para o buraco de Kola Super Deep, criado por cientistas russos no extremo norte da península de Kola em 1989. A perfuração para o projeto começou em 1970, quase 2 décadas depois,